Olá pessoal, bem, estamos chegando ao quarto vídeo desta pequena série de estudos a respeito do livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. E antes de prosseguir, eu quero te pedir duas coisas. A primeira é que você assista a todos os vídeos anteriores, para que você possa ter uma melhor compreensão do grande e extraordinário significado da visão dada por Deus a Ezequiel. E a segunda coisa é que humildemente quero pedir a você que compartilhe este vídeo, bem como os anteriores, para que mais pessoas possam ter, quem sabe, um entendimento diferente da visão do Vale de Ossos Secos. Porque é uma visão complexa e ela tem um significado extraordinário com relação aos últimos dias da história deste mundo. Infelizmente, esta visão que as pessoas ou que a igreja tem, em geral, tem sido usada para falar da necessidade que a igreja tem de um reavivamento. Mas esta é apenas uma das possíveis interpretações de Ezequiel 37. Por quê? Ezequiel 37 é basicamente uma profecia. E como profecia, ela precisa ter o seu cumprimento. E eu quero dizer para vocês que este cumprimento está acontecendo exatamente agora, em nossos dias, diante dos nossos olhos. É que talvez nós não tenhamos tido percepção para ver como esta profecia está se cumprindo agora em nossos dias. Bem, nós falamos já que Ezequiel ele percebeu um ruído, um rebuliço, ele percebeu que os ossos se juntavam, cada osso ao seu osso, mas hoje nós queremos falar sobre a carne que cresceu sobre os ossos e os nervos que também apareceram. E não se esqueça de dar, antes de tudo, uma lida no capítulo 37 de Ezequiel. Bem, após a morte de Theodor Herzl, que a gente viu na semana passada, esse que é aclamado como o príncipe dos judeus, ele faleceu em 3 de julho de 1904. E após ele, um outro judeu chamado Chaim Weizmann, ele era mestre em química na universidade na Suíça, e ele, movido por uma razão que ele nem ao menos sabia explicar, ele em determinado momento da sua vida decidiu ir para a Inglaterra. Ele não falava inglês, não conhecia ninguém lá, mas depois de algum tempo na Inglaterra, através de algumas pessoas, ele chegou a conhecer Arthur Balfour. Este nome é muito importante, gravem este nome. Arthur Balfour, ele era ministro das relações exteriores da Inglaterra e ele era muito amigo dos judeus. Ele era um estadista de grande influência no governo inglês, e agora que ele tinha conhecido Chaim Weizmann, ele somou forças que o levariam mais tarde à criação do Estado de Israel. Bem, em 1914 aconteceu, a partir da Alemanha, a Primeira Guerra Mundial. Vários países aliaram-se contra a Alemanha e a Inglaterra encabeçou esta aliança anti-Alemanha. Mas havia algo que estava dando a vitória para a Alemanha contra os aliados. Os judeus sabiam que, por causa disto, desta supremacia durante a Primeira Guerra da Alemanha contra os aliados, uma vitória alemã seria, assim, praticamente um decreto de morte para os judeus de toda a Europa. Bem, nessa ocasião, Sir Winston Churchill, o premier da Inglaterra, sabedor do grande conhecimento de química que Chaim Weizmann tinha, pediu para ele de desenvolver algo que pudesse contrapor-se ao glicerol usado na Alemanha durante a Primeira Guerra. O que era o glicerol? O glicerol era uma substância
é usada para dar mais potência às armas de guerra da Alemanha. E por isso a Alemanha estava ganhando a guerra. E Winston Churchill estava preocupado com isso e precisava descobrir algo para se contrapor ao glicerol, para que a Inglaterra e os países aliados pudessem começar a reverter esse quadro que estava dando vitória à Alemanha. E então ficou sabendo de Chaim Weizmann, que era químico lá na Suíça, lembram? Pois é, ele já tinha conhecimento do glicerol. E então Winston Churchill pediu para ele desenvolver algo que pudesse se contrapor ao glicerol. E Chaim Weizmann, em seus estudos, ele conseguiu chegar à descoberta e à criação da acetona, uma outra poderosa substância química que iria dar mais poder aos canhões da Inglaterra para que talvez pudessem ter vitória sobre a Alemanha. Chaim Weizmann, ele era um mestre em química, que um dia saiu da Suíça, foi para a Inglaterra sem saber exatamente o que iria lá fazer, acabou então desenvolvendo a acetona, que na verdade isso foi a peça-chave para levar a Alemanha à derrota e por fim à Primeira Guerra Mundial. Para compensar isto, que Chaim Weizmann havia feito, a descoberta da acetona, a Inglaterra, através do seu ministro das Relações Exteriores, Arthur Balfour, como ele era também muito amigo dos judeus, em 2 de novembro de 1917, ele publicou um documento chamado Declaração Balfour. O que era a Declaração Balfour? Ela garantia aos judeus uma pátria. A carta do chanceler Balfour foi publicada no jornal Times de Londres. E essa carta dizia exatamente o seguinte, eu vou ler para vocês. Caro Lord Rothschild, alegro-me em poder comunicá-lo em nome do governo de Sua Majestade, o Rei, a seguinte declaração de simpatia pelo movimento judaico-sionista, apresentada e aprovada pelo gabinete oficial do governo inglês. A construção de uma pátria para os judeus na Palestina é vista pelo governo de Sua Majestade com bons olhos. Sua Majestade irá fazer tudo o que for possível e ao seu alcance para facilitar o caminho dos judeus rumo a esse objetivo, que é a criação de um Estado futuramente para Israel. Deve-se ressaltar, no entanto, que nada deve ser feito no sentido de prejudicar os direitos civis e religiosos dos povos não-judeus que vivem na Palestina, ou de prejudicar os direitos e a situação política de judeus em algum outro país também. Pouco tempo depois, as tropas inglesas cercaram Jerusalém na intenção de fazer valer a declaração do britânico Arthur Balfour. Poucos anos depois, Chaim Weizmann foi eleito o presidente da Organização Mundial Sionista e judeus do mundo inteiro começaram a retornar para Israel com o objetivo de, em breve, se fundar o Estado de Israel. O povo de Israel, que há quase 2000 anos não tinham pátria, agora podiam começar a ver aquilo que na profecia era a carne surgindo entre os ossos, cobrindo os ossos. A profecia estava se cumprindo. Os ossos já tinham se juntado e agora estava aparecendo a carne. Da mesma forma que a visão do vale de ossos secos demonstrava. Era como se um corpo estivesse agora já formado, mas faltava algo ainda para esse corpo. Faltava esse corpo ter vida, e como diz a profecia, faltava um fôlego de vida para esse corpo. Aquele corpo que até há pouco tempo
na verdade era apenas um monte de ossos que estavam sequíssimos, de acordo com Ezequiel 37. O que seria esse fôlego de vida que sopraria sobre aquele monte de ossos secos, que agora já eram corpo? É o que nós vamos ver em nosso próximo vídeo. E eu quero dizer para vocês, não percam o próximo vídeo. O final desta visão dada por Deus a Ezequiel é simplesmente surpreendente.